Olá, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Poder e Negócios, conversando hoje com o jurista Kiyoshi Harada, que é o presidente e fundador do IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, para te deixar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso cenário político, nacional, internacional, e quanto que isso impacta na vida da sociedade. E olha, o bate-papo hoje está imperdível. Vamos falar sobre, agora já para começar, sobre essa semana em que houve a Assembleia Geral da ONU, as falas do presidente Lula e de Donald Trump que eram extremamente aguardadas. Doutor Kiyoshi Harada, é sempre um prazer conversar com o senhor aqui no Poder e Negócios e falar a respeito de tudo que tem mexido com cada membro da nossa sociedade, com cada um de nós brasileiros e também com impacto até nas pessoas que vivem fora do Brasil, com essa política internacional toda em debate. A gente já pode começar falando a respeito da reunião na ONU, na Assembleia Geral da ONU, mas antes é um prazer, como sempre, doutor Kiyoshi, poder conversar com o senhor mais uma vez. O prazer é meu, Tiago. Doutor Kiyoshi, a reunião da ONU essa semana deu o que falar, principalmente porque esperavam um Donald Trump mais rígido, mais duro, mas o que se viu foi um Donald Trump fazendo até elogios ao presidente Lula e dizendo que houve até química entre os dois. Pois é, eu acho que o presidente Lula caiu numa armadilha, né? Que o Trump, muito astutamente, plantou, né? Então, fez-se veicular a notícia de que ele ia desmascarar o presidente Lula como um ditador, como alinhado aos países bolivarianos, etc. Então, o presidente Lula pensou lá com seus botões, espera aí, eu vou falar primeiro, então vou atacar antes, né? E meteu o pau no Lula, né? Falou do tarifaço, falou da interferência na soberania brasileira, falou da pressão que exerce contra o Supremo Tribunal Federal e por aí afora, né? Isso, evidentemente, ganhou visibilidade na mídia, porque ninguém de nós aqui gosta de perder a nossa soberania, né? Então, ele brilhou. Só que chegou a vez do Trump, o Trump desmontou, né? Toda a plataforma de campanha dele, baseado na tensão entre ele e o Trump, e isso desapareceu porque o Trump fez um afago, né? Diz que ele e o Lula sempre tiveram relações amistosas, né? Uma química muito boa, muito excelente, e acabou publicamente convidando o presidente Lula a ir à Casa Branca para conversar, acertar os ponteiros, né? Então, ficou muito difícil, né? O presidente Lula alegou compromissos urgentes lá e recusou, deixou para outro dia. Só que eu acho que ele não vai no outro dia, porque se ele for, ele vai levar uma saraivada, né? Agora, ficar sem se comunicar também não dá, porque ele foi convidado publicamente na ONU, né? Então, se ele não for, fica claro que quem não quer conversar não é o Trump, como ele estava alegando, mas exatamente ele, Lula. Então, eu tenho a impressão que a partir da semana que vem, o Itamaraty estará ajustando um dia e um horário para fazer essa videoconferência, né, ou um simples telefonema, né? Mas o que não pode, ele se omitir, né? E mais ainda, Tiago, a ONU virou um organismo esquerdista, né? Ele sabotou a presença do Trump lá na ONU. Então,
com Lula funcionou direitinho, escada rolante, teleprompter, som nítido, né? Agora, o Trump, ele e a mulher dele botou o pé na escada rolante e parou de funcionar. Eles tiveram que ir a pé, né? Agora, ele chega lá, diz que o teleprompter estava quebrado, né? Não passa de mágica, assim, de um minuto para outro, quebrou, né? Aí, ele falou assim, tudo bem, eu vou improvisar, falar o que dá na cabeça. E grande parte do discurso dele foi dito de improviso, né? Algumas vezes ele olhava o papel para baixo para ler. E, no começo, o som não estava funcionando, o microfone. Entendeu? É muito esquisito. Agora ele tá exigindo uma investigação dessa tripla sabotagem. Escada rolante, teleprompter e o microfone. É muito esquisito isso. Mas aí ele falou de improviso, acabou com a ONU, né? Falou que a ONU não está cumprindo nenhuma missão de pacificar o mundo, né? Que ele, em 8 meses de governo, teria acabado com 7 guerras que explodiam ao redor do mundo, né? Em 8 meses. Algumas dessas guerras duravam mais de 31 anos, né? Então, ele disse que a ONU ficou assistindo de camarote, talvez até alimentando guerra, né? E ele não está fazendo nada em relação à Rússia e à Ucrânia, né? Ele está vendo de camarote. Então, a ONU abdicou-se da sua função, né? De harmonizar, de pregar os direitos humanos, essas coisas todas, acabar com a guerra, nada disso ele está fazendo. Ele, o Trump, disse mais. O dinheiro que a gente estava mandando para a ONU, possivelmente ele vai suspender, que a ONU estava usando para incrementar a imigração ilegal para os Estados Unidos. Entendeu? Então, esse deixou bem claro, né? Então, a grande verdade é que a ONU sabotou a presença dele, mas ele aproveitou para rasgar um verbo, né? Acabou com a ONU, né? Eu acho que a tendência dos Estados Unidos é sair da ONU, né? Assim como saiu É verdade. a Organização Mundial da Saúde, né? E, doutor Kiyoshi, alguns dias antes, o presidente Donald Trump tinha participado de uma reunião, um jantar com o rei da Inglaterra, não? Com a família real da Inglaterra. Eu ouvi essa notícia, né? Agora, o presidente Lula, ele apenas teve uma conversa de 39 minutos, né? No corredor, né? Segundos. 39 segundos, né? Mas é um contraste, né? E a expectativa para... Acho que essas reuniões mundiais acabam gerando expectativa para a COP, que vai acontecer aqui no Brasil, não? Pois é, o Trump acabou atacando a COP também, né? Ele diz que é uma farsa, né? Ele fica fazendo COP, supostamente para implementar mecanismo de proteção do meio ambiente, né? E a China é o país que mais polui no planeta. Você já viu o Lula falar alguma palavra contra a China? Entendeu? Então, esse negócio de COP aí está tudo furado. Acho que devia acabar de vez com isso daí, né? Porque aí ele foi escolher exatamente um lugar que não tem infraestrutura para nada, né? Então, Belém do Pará. E para facilitar a locomoção dos chefes de Estado que estarão presentes nessa COP, ele desmatou uma parte da Amazonas para fazer uma estrada a toque de caixa, né? Quer dizer, não tem sentido. Uma COP que é para proteger o meio ambiente, ele está destruindo parcialmente o meio ambiente. Onde é que está a coerência, né? É o que a gente sempre observa, não, doutor? Falta de coerência
de planejamento, de tudo, não, doutor? É verdade. E, doutor Kiyoshi, essa reunião da ONU traz agora a expectativa de uma conversa entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. É só uma expectativa, né? Na opinião do senhor, é bem possível que o Lula recue e não vá até a Casa Branca para conversar com o Donald Trump, mas o diálogo seria a melhor saída para as questões comerciais em função do tarifaço. Não seria o diálogo o melhor caminho? Sem dúvida, né? Porque todos os países que sofreram tarifaço, Japão, Canadá, México, União Europeia, todos sentaram na mesa de negociações, a Rússia, China, sentaram na mesa de negociação com Trump e atenuou o tarifaço, né? Agora, mas o Lula preferiu fazer a reciprocidade. Toda vez que a imprensa indagava do presidente Lula se ele ia telefonar para o presidente Trump, eles conversavam, né? Isso aí saía pela tangente e nunca disse sim ou nunca disse não, entendeu? Então, isso daí deve ser interpretado como uma recusa de tomar a iniciativa de telefonar, né? Então, o certo é que o país sancionado é que busque o diálogo, né? Como todos os outros países fizeram. O Japão, que é a segunda potência econômica, sentou na mesa de negociações lá para retirar o tarifaço sobre os veículos japoneses, né? É verdade, doutor. E essa situação toda do tarifaço já começa a ser sentida por empresários aqui no Brasil que exportam. Nós temos 2 principais aeroportos de carga aqui do Brasil, que é Guarulhos e Viracopos, são os 2 maiores do Brasil e os principais até pelo menos do continente da América Latina, e a gente percebe uma queda nas exportações, uma redução, evidentemente, nas vendas, e isso pode prejudicar não só a nossa economia, mas o bolso do trabalhador, que muitas vezes com a queda nas vendas, o patrão vai ter que demitir, não vai ter outra ação, não, doutor? Sem dúvida, né? Agora, esse tarifaço de 50% dificultou bastante a exportação de agronegócio lá para os Estados Unidos, né? Se bem que com a política de Trump de baixar o nível de tributação e baixar os juros, contribuiu para desvalorizar o dólar, né? Então, o dólar aqui no nosso real ficou valorizado. Isso daí contribui a um ponto positivo para incrementar a exportação de agronegócio. Mas ainda está retraído, porque os americanos, as empresas americanas, não querem importar pagando 50% de tarifa, né? Mas cedo ou tarde, o presidente Trump vai ter que ceder, porque está havendo falta de alimentos lá nos Estados Unidos, né? O suco de laranja, que o americano gosta de tomar bastante, né? Desapareceu, né? E outras verduras também alimentos estão desaparecendo, né? Então, está fazendo falta na cozinha americana, né? Então, isso ele vai ter que rever. Agora, o presidente Lula poderia apressar essa reversão, né? Conversando com o Lula, conversando com o presidente Trump, né? Mas, ao que tudo indica, ele está se recusando. Agora, precisa ver agora que ele foi convidado oficialmente, né, perante o mundo inteiro, né, para conversar. Se ele não ligar nem for lá, vai ficar muito ruim para ele. Agora, o Lula poderia recorrer à Organização Mundial do Comércio, doutor? Tecnicamente sim, né?
porque nenhum país pode aumentar o imposto de importação fora dos parâmetros da Organização Mundial do Comércio, né? Mas o presidente Lula não está nem aí, né? Ele se porta como o presidente de um país que detém o poderio militar e o poderio econômico, né, maior do mundo, né? Então, ele não está ligando mais para isso, né? Agora, na tentativa, né, segundo o governo Lula, o presidente do BNDES, Luiz Mercadante, anunciou os 40 bilhões de reais liberados para que os empresários afetados, né, pelo tarifaço possam se recuperar ali, se manter na produção, comprar insumos, máquinas e até para buscar novos mercados. Agora, é um empréstimo, né? E aí os juros quem vai pagar juros é o próprio empresário. Então, não sei até onde é muito vantajoso tomar esse empréstimo. Então, não é uma política inteligente, né? Gastar o nosso dinheiro para sustentar empresários, né? Começa que o empresário, ele quer se estabelecer, ele tem que ter capital próprio, né? Ele não pode ficar tomando um capital do nosso bolso, né? Entendeu? Porque BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, no fundo, quando eles emprestam dinheiro a juros subsidiados, somos nós que estamos pagando, né? Então, não é uma política inteligente ele fazer isso, socorrer os empresários com empréstimos praticamente gratuitos, quando ele poderia ter evitado tudo isso, né? Agora tem uma questão. Se a gente avaliar esse contexto, doutor, a reforma tributária, não, o projeto do presidente Lula de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a taxação dos chamados super ricos, que ganham acima de 50 mil, vai na contramão, contradiz esse discurso de querer apoiar o empresário, né? Ao encontro do discurso presidencial de que poucos ganham muito e que muitos ganham pouco. Então, a política dele seria procurar igualar, né? Aí é que eu pergunto, né, Tiago? Aí quem é que vai dar emprego para os pobres, né? E quem é que vai produzir para esse Brasil chegar a ser a 8ª potência econômica do mundo, né? Então, é muito esquisito isso daí, porque aqui ninguém tem peito para contrariar isso daí, porque isentar até 5 mil é uma bandeira de inclusão social, de difícil contestação nesse Brasil onde há bastante desnível socioeconômico, né? Então, todo mundo fica quieto e, como resultado disso, o Senado disparou na frente em vista da demora da Câmara em votar esse projeto. Então, o Senado ontem acabou, com maioria de voto, né, aprovando esse projeto de lei do presidente Lula. Então, a partir do ano que vem, os dividendos serão tributados e quem tiver um ganho acima de 50 mil, sem prejuízo da tributação progressiva, ele vai pagar economicamente os vários segmentos da sociedade, né? Agora, Tiago, desde que o mundo é mundo, esses desníveis sociais, né, sempre existiu. Sempre existiu. Se todo mundo for igual, quem é que vai varrer as ruas da cidade? Quem é que vai desentupir o bueiro? Né? E quem é que vai querer ser empregada doméstica? O advogado, o jornalista? Nada disso. Então, é até uma necessidade social, né, ter as camadas diferenciadas. Agora, o que o país não pode e não deve fazer é barrar a oportunidade de
ascensão na escala social por todos os habitantes de um determinado país. Isso ele não pode. Então, quando a Constituição fala que igualdade perante a lei, ele está se referindo a uma igualdade formal, não é? Não é no sentido da igualdade material. Isso é impossível. Um nasce rico, outro nasce pobre, um nasce branco, outro nasce preto, nasce amarelo, um nasce para crescer até 1,60 m, outro nasce para crescer 1,80 m. Agora você vai passar uma serra para igualar todo mundo? Isso não é possível, né? Então, há uma confusão tremenda, inclusive entre juristas de renome, entre igualdade formal e igualdade material. E o Supremo Tribunal Federal vem utilizando, ultimamente, da igualdade material para, por exemplo, impactar a decisão transitada em julgado que assegurava àqueles contribuintes o direito de não pagar a contribuição social sobre o lucro ilíquido. Isso é um direito, mais que direito a adquirir coisa julgada, protegido em nível de cláusula pétrea. Depois, numa decisão posterior, que decidiu que a contribuição social é constitucional, ele impactou, dizendo que se alguns favorecidos por decisão judicial não pagarem, ele vai fazer uma concorrência desleal com aqueles que vão ter que pagar. Ora, são duas situações diferentes. Aqueles que vão ter que pagar, eles não entraram com a ação ou entraram em perder. Então, aquele que ganhou a ação, ele não pode ser igualado àquele que perdeu a ação. Entendeu? Agora, doutor Kiyoshi, explica para a gente o que é o split payment. É o seguinte, IBS é um imposto periódico, né? Teoricamente, tem que apurar no final de cada mês. Como estamos fazendo com atual ICMS e atual ISS, você paga no fim do mês, né? Aí faz o encontro de o que entrou, gerou imposto pela entrada e gerou débito pela saída. Mas não, essa reforma não quer mais esperar esse interregno de 30 dias, porque aí tem que gastar mais, tem que financiar a despesa diária. Então, esse split payment, que significa fracionamento, né, do pagamento, ele, a cada vez que você vende mercadoria, você já recolhe. Então, virou por operação. Todo dia, então, tem milhares e milhares de pessoas vendendo mercadoria todo dia. Então, todo dia entra aí a arrecadação do IBS, né? Então, isso é uma estratégia do governo de antecipar a arrecadação. Ele não quer mais esperar, né? Isso é o que é menos pior do que você recolher com base no fato gerador presumido. Então, quando o automóvel sai da fábrica, ele já cobra o imposto que o revendedor deveria recolher. Então, a própria fabricante já retém, inclui no preço o valor presumido do imposto e recolhe. Mais ou menos assim, ele deve ter se inspirado nisso daí. E isso vai mexer no quê no sistema? Ele vai, na prática, é a mesma coisa que aumentar o imposto, né? Porque você dá um prazo de 30 dias para recolher, é uma coisa. Agora, se você tem que recolher a cada dia, a cada operação, isso acaba encarecendo o custo operacional das empresas, né? Aí a empresa já tem que pagar no dia. Então, vai mexer com todo o planejamento, né? Porque as empresas, no atual sistema, ele planeja as despesas em função da receita, né? A despesa para ele de impostos é no dia
seguinte do mês vencido, né? Então, até lá, ele pode ficar girando com capital, com aquele dinheiro do imposto, né? Como capital de giro, ele não precisa tomar dinheiro emprestado no mercado, né? E agora eles não vai poder fazer isso. Quer dizer, o dinheiro entrou pela venda de mercadoria, no mesmo dia ele já tem que recolher, né? Agora, vai dar problema, porque não é porque ele vendeu que o dinheiro entrou automaticamente, tem vários inadimplentes, né? E se ele recolhe imposto e o comprador não pagar o preço da mercadoria, como é que fica? E aí, como funcionaria para impostos, por exemplo, como IPTU? Não, IPTU é imposto municipal, não cai nesse split pay. Mas a reforma criou o cadastro imobiliário brasileiro. Então, todo imóvel rural ou urbano tem que ser cadastrado nesse órgão e que é identificado por um número de código. Então, o seu imóvel vai ter um número de código, o meu também. E é municiado com o chamado valor de referência, que é a base de cálculo do IPTU. Então, em vez de um município quantificar a base de cálculo, então, esse cadastro imobiliário brasileiro já traz o valor venal. Agora, não está claro se isso é impositivo ou não. Se for impositivo, o IPTU e o ITCMD, que não foram atingidos pela reforma, vai acabar sendo federalizado, né? Porque a base de cálculo é um elemento fato gerador, e o fato gerador é que define quem é o titular daquele imposto, né? Se é a União, se é Estado ou se é município. Doutor, já que a gente tocou no IPTU, existe a possibilidade de aumento para o próximo ano? Sim, porque exatamente esse cadastro imobiliário. A matriz desse cadastro imobiliário, valor de referência do IPTU, está na redação dúbia marota do artigo 156, número 1, parágrafo 1º, que diz que base de cálculo IPTU poderá ser atualizado por decreto. Então, eles usaram uma redação dúbia, né? Ele não diz que poderá ser aumentado, ele diz que poderá ser atualizado. Agora, para quem entende de direito tributário, esse atualizado deve ser interpretado como um aumento, porque para atualizar por decreto, não precisa a Constituição falar um negócio desse, porque o Código Tributário Nacional, no artigo 97, diz que o aumento do tributo está sob o princípio de reserva legal, só a lei pode aumentar. E tem um parágrafo 2º do artigo 97 que diz que não se considera aumento a atualização monetária da base de cálculo. Então, considerando que a lei não pode ter normas desnecessárias para explicitar o óbvio, significa que atualizado por decreto está, na verdade, representando aumento por decreto. Doutor Fioch, agora, aqui temos duas perguntas que foram enviadas pelos nossos telespectadores que assistiram à última entrevista do senhor e mandaram perguntas para nós. Olha, a primeira é a seguinte. Professor Arada, diante da aprovação da emenda constitucional número 132 de 2023 e da proposta de unificação dos tributos sobre o consumo numa espécie de IVA, o IBS, quais são, em sua visão, os principais riscos de regressividade fiscal e perda de autonomia dos municípios e como esses efeitos poderiam ser mitigados de forma prática e constitucional? Bom, a perda de autonomia já está claro, né? Você tira o ICMS de maior arrecadação do Estado e ISS de maior arrecadação do município.
É claro que essas unidades de federação irão enfrentar uma dificuldade financeira muito grande. E quem fez essa reforma sabia disso, tanto é que previu o prazo de 50 anos para a União repor a perda arrecadatória dos estados. Esses 50 anos, no mundo dinâmico que estamos vivendo, facilmente se transformarão em guerra de 100 anos. Quanto ao município, a emenda não falou nada, mas é claro que vai perder. Então, o risco que o contribuinte está sofrendo é o enfraquecimento, é o aumento da carga tributária, de uma forma inusitada. Eu já falei do split payment, né, que arrecada a cada dia, né? Acho que se inspirou naquele que o Marcos Pontes falava, né? Arrecadar como se fosse um alambique, né? Você abre a torneira, entendeu? Do alambique e vai arrecadando, né? De uma forma contínua, né? E não de 30 e 30 dias, né? Então, e depois, essa emenda 132 contém absurdos, né? Absurdos que o contribuinte, à medida que vai se aproximando, ele está ficando cada vez mais temeroso de operar com esse sistema, né? Ele vai ter que operar com o sistema atual, um sistema novo, né? Então, dupla mão de obra. E sempre que o sistema novo é muito complicado, né? São 191 normas de direito da Constituição e 1.000 normas de regulamentação, quer dizer, haja inteligência para absorver todas essas normas e interpretá-las corretamente, né? Então, vai ser um Deus nos acuda, porque não houve nada de simplificação, que é a bandeira sustentada pelos autores da reforma, para captar a simpatia do contribuinte, né? Não, mas, pelo contrário, complicou ainda mais, né? E comete alguns pecados, né? Por exemplo, cashback. Cashback num imposto cobrado por dentro, como no ICMS e ISS, se justifica. Mas já que a reforma adotou um sistema mais avançado, que é a tributação por fora, não é? Então, o imposto não está mais embutido no preço. Cashback do quê? Se o consumidor final não pagou nada de imposto, entendeu? Então, isso daí é que contraria todos os princípios tributários constitucionais, né? Você devolver imposto. E depois tem uma outra loucura, Tiago. Tem lá que diz que quem cumprir em 2006 com as obrigações acessórias do IBS, ele fica dispensado de pagar o imposto. Ora, imposto é um bem inegociável, é um bem irrenunciável. Ele existe para sustentar serviços gerais do Estado. Então, não fica a critério do legislador abrir mão do imposto, né? Então, isso é um outro ponto negativo, né? E tem mais, esse tal de comitê gestor, né? É um mera autarquia federal. Ele faz papel do Estado. Ele arrecada e distribui. E cobra 50%, 60% da arrecadação de 2026, 50% da arrecadação de 27, 28 e 29. Entendeu? Ele virou-se um sócio permanente na partilha do IBS. Ele arrecada, mas ele é um sócio que tem direito de ficar com... Isso acaba com o direito orçamentário, né? Qualquer órgão contemplado com uma parcela de verba decorrente da arrecadação de imposto tem que estar consignado no orçamento, né? Mas não, ele não entra no orçamento, ele já passa para ele assim diretamente. Isso é coisa do outro mundo, né? Então, é coisa de doido, né?
a União institui o imposto, mas não pode fiscalizar nem arrecadar. Os estados e municípios instituem a alíquota e fiscalizam, mas não pode arrecadar. E nem pode julgar o auto de infração que lavrarem como decorrência do exercício do poder fiscalizatório. É o comitê gestor que vai decidir. O comitê gestor, que não tem o poder de instituir, não tem o poder de fiscalizar, ele tem o poder de arrecadar. Então, eu costumo brincar, né, que esses autores da reforma se inspiraram na tocha olímpica, onde os atletas se revezam para conduzir a tocha ao longo do percurso, né? Então, um faz, o outro faz isso, o outro faz aquilo, entendeu? Criou uma confusão absolutamente desnecessária. Por isso que eu propus uma contra-reforma, né, que foi lá para o Congresso Nacional, para dividir o IBS dual em IBS estadual e IBS municipal. Cada estado, cada município institui e fiscaliza e arrecada o seu IBS. Não é? A União já tem o seu com o nome de CBS. Então, isso daí não geraria nem um centavo a mais em termos de arrecadação. Né? Verdade, doutor. E olha, a segunda pergunta é a seguinte: considerando o seu trabalho e posicionamentos recentes sobre a crescente tensão entre Brasil e Estados Unidos e a aplicação de instrumentos jurídicos internacionais como a Lei Magnitsky, o senhor acredita que o Brasil tem hoje capacidade institucional, via controle político, judiciário e diplomático, para resistir a pressões externas sem comprometer sua soberania fiscal? Em que pontos a Constituição brasileira precisa ser fortalecida para garantir essa autonomia? Bom, o Brasil já tem a sua autonomia, né? Acontece que o Brasil está sofrendo uma sanção política com esse tarifaço, porque contraria as diretrizes norte-americanas, que é de fortalecer a democracia no mundo. Os Estados Unidos está enxergando o Brasil como um país alinhado a Irã, a China, a Rússia, a Nicarágua, entendeu? E outros mais, né? Talvez até com Venezuela, né? Então, o Trump impôs esse tarifaço. Mas isso é passível de superação sentando na mesa de negociações, como os outros países fizeram, né? Não sei se o presidente Lula fará, apesar de provocado publicamente, mundialmente, para ele conversar com Trump lá na Casa Branca, ou fazer uma ligação telefônica, né? Até agora ele não fez, né? Agora, doutor Kioshi, um último assunto para a gente tratar hoje aqui no Poder Negócio é sobre a família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está fora do país e agora já houve a abertura de uma ação para que ele fosse cassado, para que ele seja cassado. O relator já foi definido, é o delegado Marcelo Freitas, que é do União Brasil, se eu não me engano. Ele passou a ser o relator. Como que o senhor enxerga essa situação envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro, que pode ser cassado a qualquer momento? Bom, aí a decisão vai ser política, né? Politicamente, ele poderá ser absolvido ou poderá ser cassado, né? Mas só que o relator não é o que ele vai decidir. O que ele decidir vai ter que ser referendado pelo plenário da Câmara. Então, são 503 deputados que vão falar se ele perde o mandato ou não. Agora, cá entre nós, ele ficar 6 meses fora do país também não é usual, né? Tem que ter algum tipo de punição. Agora, por que ele não volta? Porque ele tem medo de ser preso. Mas só que aí a Câmara tem o poder de sustar o processo crime contra ele, entendeu? Agora, parece que o Bolsonaro não quer enfrentar essa situação, né?
embora sabendo que ele tem imunidade parlamentar e que a Câmara poderá sustar o processo criminal contra ele. Agora, até a PGR já formalizou a denúncia contra Eduardo Bolsonaro e não foi mencionado o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, em função disso, pediu, se eu não me engano, ao STF para que findassem as medidas cautelares contra ele, né? Ele fala, o Supremo disse que não, né? Pelo contrário, se o presidente Trump continuar fazendo represálias contra o Brasil, o ministro Alexandre de Moraes está disposto a antecipar a prisão provisória. Quer dizer, antes de transitar em julgado, ele já executa a pena de uma forma provisória e mandar lá para Papudas, entendeu? Eu não sei se isso vai acontecer, né? A grande verdade é que o presidente Bolsonaro, ele está com saúde muito fragilizada, né? Se ele for para lá, ele corre o risco de morte, né? É verdade, doutor Quioche. E a gente continua acompanhando todos esses desdobramentos na nossa política nacional, internacional, e é sempre um prazer conversar com o senhor aqui, porque é um diálogo extremamente esclarecedor. A gente costuma ver aquele juridiquês nos advogados, nos juristas, mas o senhor não tem isso. O senhor fala de maneira clara e todo mundo consegue entender. É muito bom isso, doutor. Obrigado, Tiago. Até a próxima, doutor Quioche. E olha, eu quero agradecer demais a sua companhia nesse programa. E claro, conto com o seu compartilhamento para seus amigos e pessoas da sua rede. Olha, se você quiser ter a sua pergunta respondida pelo jurista Quioche Arada, mande para cá nos comentários ou inbox. Vai ser um prazer levar o seu questionamento ao jurista Quioche Arada, viu? E eu, claro, espero e conto com a sua companhia em nosso próximo encontro. Até lá!